Bom dia, Sessuano, como estão todos? Vocês estão bem? Bora lá para nossa aula de arte de hoje. Em nossa aula anterior, eu falei sobre, as colunas, a qual os gregos, eu deixei aí para vocês, um trechinho, as colunas a qual os gregos usavam. E vocês estão vendo aí é o Panteão, templo grego construído no período clássico em homenagem à deusa Atenas. Então, as colunas dóricas. A coluna dórica, na verdade, ela é canelada. Ela é dividida por riscos verticais e se inicia diretamente após os degraus, sem base, sem capitel. Capitel, na verdade, é a parte superior da coluna que não contém ornamentos. Temos também aí, na Grécia, as colunas jônicas, Era comum os gregos também produzirem suas construções dessa coluna. A coluna jônica ela é mais fina, e entre ela e o degrau há uma base. O capitel apresenta duas voltas, que na verdade é ornamentos em formas de espiral. E também temos a coluna coríntia, que é uma base entre a coluna e o degrau. O capitel é decorado de folhas de acanto, um tipo de enfeite que se assemelha à folhagem de certas plantas. Outro tipo de construção que surgiu aí nesse período clássico foram as cariátides, que são estátuas de formas femininas que faziam parte da coluna nos templos. As estátuas da coluna, representam as figuras masculinas que são chamadas de atretes. Do período clássico também há registro de uma técnica de pintura de cerâmica que ficou conhecida como técnica de fundo branco. Como o próprio nome diz, já relata, sobre o vaso, na verdade, os gregos apintavam pinturas brancas e sobre elas, a pintura desejada a qual eles queriam. Muitas das vezes seria uma pintura até de uma imagem, de alguém tocando harpa, algum instrumento até musical, era comum naquele tempo. E essa técnica ela foi desenvolvida lá no ano de 500 AC, na região da Ática, e usada principalmente em leticons, vasos utilizados para carregar óleos de rituais fúnebres. Então, para perceber que tem uma questão de relação com a questão fúnebre com os vasos, tanto lá no período do Egito Antigo, como aqui também na Grécia Antiga, no período clássico. No fim do século V, AC, outros tipos de vasos eles foram pintados com essa técnica de diversas temáticas e passaram a ser representadas. Já no fim do período clássico, as esculturas passaram a apresentar algumas modificações nas formas. Inclusive, vocês estão vendo agora aqui a escultura, na verdade, de Apolo, Apolo de Belvedere. É a escultura romana de mármore feita em torno de 360 AC e 320 AC. É uma cópia da escultura grega original que era feita em bronze e que media cerca de quase 2,5 metros de altura. Essa daí ela está no Museu do Vaticano, mas precisamente lá em Roma. Então, a Apolo de Belvedere, ela foi feita em torno, como eu falei, de 360 AC a 320 AC. Ela faz parte de um conjunto de esculturas do século VII AC que passaram a apresentar formas mais elegantes. A tensão antes exibida na musculatura da figura humana deu lugar a uma nova postura escultórica, ainda em movimento, mas sem grande carga de energia. Esse tipo de representação humana, na verdade, ele tentava sintetizar o modelo grego de beleza e perfeição, como vocês poderão ver ainda há pouco, no modelo, principalmente nos corpos masculinos. Agora vamos falar, do período helenítico. O período helenítico vai de 323 AC a 31 AC. Ele teve início com a vitória do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, sobre a Magna Grécia. O exército da Macedônia destruiu muitas cidades gregas, mas Atenas ela foi preservada por Alexandre, que considerava lá o berço da civilização humana. Mesmo após a morte do rei, a dominação continuou, pois a Grécia ela foi dividida e governada por generais
e por fim, mais na frente, pelos romanos. Nesses períodos surgiram os primeiros retratos na Grécia, tanto na escultura quanto em pinturas, resultado na verdade da forte influência que a arte romana exerceu sobre a estética grega. A Magna Grécia é o nome dado ao território conquistado pelos colonizadores gregos, e colonizados pelos gregos, melhor dizendo, perdão, que é localizado na área que hoje conhecemos como o sul da Itália. Talvez vendo muitos exemplares de esculturas gregas em branco, né? No nosso imaginário, ele acaba sendo povoado pela ideia que as esculturas gregas, em sua maioria, eram feitas de mármore. Mas o fato é que os gregos raramente trabalhavam com esculturas de mármore. Mas então, por que a maioria dessas esculturas são feitas de mármore? Porque na verdade, elas são cópias romanas, feitas no período helênico, que chegaram entre nós. Mas nesse contexto também foram produzidas esculturas que caracterizam esse período. A Vitória de Somatak é uma escultura de mármore de 2,45 m de altura. E ela representa Nike, a deusa grega mensageira da vitória. Ela foi esculpida para ficar na proa, na frente, na verdade, de um navio. E ela representa as características das esculturas do período helênico, né? As dimensões maiores do que as criadas no períodos anteriores, constante noção de movimento, grandiosidade e até mesmo uma questão de exagero dramático. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.